você vai levantar os muros da sua vida. E você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. Como você chegou nesse propósito, o que você viveu dentro dele? Bom, pastor, quando eu vim aqui para Santo André, eu cheguei debaixo de uma direção dos 52 dias, antes do último jejum. A bispa disse, né, você vai ficar perto de alguém, esse alguém é mais experiente, já está no caminho à frente de você e você vai ficar com essa pessoa, né, e foi por um tempo. E então no que eu vim, a minha vida virou assim de ponta cabeça, né, questão de emprego mudou, questão assim, total, foi uma mudança muito grande. E nesse período, né, eu não tinha condição, não tinha condição financeira nenhuma, estava realmente numa vida miserável. E durante esse período eu vinha para a igreja de bicicleta, né? Então, enquanto eu conseguia usar a bicicleta, porque depois de um determinado tempo o pneu furou, eu não tinha condição de mandar arrumar e outras coisas que tinha que ajustar nela, aí eu comecei a vir a pé. Só que isso foi logo no final, que depois Deus abriu uma porta de emprego para mim, eu comecei a trabalhar. E nesses 52 dias foi os 52 dias que a minha vida, assim, ela literalmente sofreu uma mudança muito grande. Por quê? Eu estava com o nome sujo, eu estava devendo, era dívida de aluguel, tanto que Deus deu uma graça que essa dívida de aluguel teve o desconto foi de 70% do valor. Então, assim, eu paguei praticamente como se fosse um único mês de aluguel, de todo o tempo que eu tinha ficado. E aí, né, continuando firme, né, por mais que às vezes vinha aquela vontade de desistir, porque às vezes acabava olhando para a vida, não via o resultado, não via nada fluindo da maneira que queria. E aí as coisas foram mudando, Deus me abriu uma porta de emprego, aí eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter um pouco mais de condição, né? Aí nessa época eu comecei a vir para a igreja de ônibus, né? Então pegava 3 condição para ir, 3 para voltar, de vez em quando eu tinha uma carona, alguém que ajudava, né? E aí foi assim. E você tinha um sonho muito grande de ter uma moto. E tinha pessoas próximas a você, familiar, que no excesso de zelo dizia o que para você? Pastor, eu sempre, desde que eu me entendia por gente, eu falei, eu quero ter uma moto. É algo que é gostoso, é muito bom. E eu cresci ouvindo da minha própria mãe, né? Herbert, você não vai ter moto, isso não é pra você. Você não vai, não, de jeito nenhum. É muito perigoso, você não pode. Não, assim, pastor, eu falo assim, que ela lutou com todas as forças dela. Eu acredito, hoje eu entendo que ela deu o que ela tinha, queria zelar, mas ela lutou de toda forma para eu não comprar uma moto, porque ela era perigoso, enfim. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? E colocando diante de Deus esse sonho que eu tinha, eu queria muito. Eu não tinha carta de moto, então ano passado, e isso, claro, já colocando nos outros 52 dias, buscando a Deus e tal, e ano passado foi quando começou esse assunto a acontecer. No começo do ano, Deus ele me favoreceu porque eu já estava trabalhando numa outra empresa, e eu já estava com valor, já tinha conseguido me organizar para tirar a carta de moto. Nisso, eu precisava de ter tempo para tirar a carta de moto, só que por estar sempre na igreja e também trabalhando no horário comercial, eu não tinha tempo hábil para isso. Conversei com o meu chefe, ele me liberou, eu fazia as aulas de segunda e terça. Na época, eu preferi não comentar com ninguém, simplesmente, né, colocando diante de Deus, e fui fazendo as aulas, porque eu não queria nenhuma interferência. Como eu já tinha ouvido muitos nãos, eu falei, eu quero fazer no secreto, e quando tiver tudo certo eu falo. E aí por fim fiz as aulas de moto. Meu chefe não me organizou
resumindo, consegui fazer. E um pouquinho antes do meio do ano eu já peguei a carta, e foi questão, acredito, não lembro exato, de uns 2 meses, aí eu dei a entrada na moto. Aí foi quando eu falei, ó, comprei uma moto, né? Cheguei em casa, aí coloquei lá, mostrei o papel na mesa, aí minha mãe, ela olhou, na hora eu não sabia se eu dava risada ou se eu ficava bravo, né? Ela falou, agora que você já comprou, agora eu vou andar de moto, né? No dia seguinte ela já tava com capacete cor-de-rosa pra andar de moto. Eu falei assim, foi uma mudança muito grande, né? O que você diz para essa pessoa que agora nos ouve e nos assiste sobre esses 52 dias? Os 52 dias ele funciona. Você tem que fazê-lo, fazer de verdade. Estar na igreja, não abrir mão, colocar a palavra em prática, né? Eu fui declarando, eu fui ungir, eu cria que Deus ia e os meios foram criados, né? Então, os 52 dias ele funciona. Basta você se lançar, de verdade. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.